E aí, gente, era nem isso aqui. Essa é a nossa aula 2, nossa introdução à teologia. Lembrando que posteriormente eu vou fazer um curso sobre história da filosofia também. Eu poderia focar na filosofia apenas cristã, no ponto de vista de Agostinho, questões relacionadas a Tomás de Aquino e a outros autores. Mas, bom, a gente vai falar sobre interpretação bíblica. Resumo nesse tema. Então, por exemplo, no artigo 10 da questão 1 de Aquino, né, na Suma Teológica, ele diz, associado à escritura, a escritura sagrada, né, sacra escritura, você tem um sentido sensus, né, litera, pluris, habeat pluris. Então você tem um sentido literal, ou você tem um sentido, ou vários sentidos. Então, você tem, qual que é o sentido verdadeiro? O literal ou o plural, né, vários. Ou melhor, é permissível alegoria em todos os textos? Como Agostinho dizendo que as pedras no, no Davi ia usar, cada uma tem um significado. Quando ele foi enfrentar Golias, são 5 pedras por causa disso. Ou são tantos peixes que pegaram ali em João por causa disso, disso, isso. Isso, na verdade, na minha opinião, é um erro quando você começa a colocar significados que não existem, que nunca foram a intenção do autor. Então, eu sei que tem artigos, já li no passado, falando sobre a morte da intenção do autor, a literatura geral. Isso é abominável, na minha opinião. Quando você fala coisas com relação à morte do autor, que você dá o sentido do texto, a gente dá o sentido do texto que deveria ter hoje, é algo abominável. Seja por coisa como a Constituição, tem aplicações disso no direito, de caras que dizem que você pode interpretar da forma que você quiser. E, cara, pra todo tipo de texto, cara, nunca você vai querer que, por exemplo, uma coisa que você escreve, que você fala, seja interpretada de uma coisa, com a intenção que você não teve. Poderia até dar caso judicial, cara, de você falar uma coisa publicamente e alguém interpretar de forma errada, em que você não tinha essa intenção e te processar, por exemplo. Tipo, se você nega a intenção do autor, você nega o texto como um todo. E eu vou dar exemplos, né? A gente vai basear na questão que a intenção do autor é a base da interpretação bíblica, né? O que no contexto histórico-gramatical daquele texto o autor quis dizer. Se você não fazer essa pergunta, você vai ser um analfabeto funcional. Essa é a verdade. Por exemplo, esse é um exemplo clássico. Talvez o melhor. Se a escritura tiver sentido, né? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Oséias 11:1. Essa passagem, a gente tem que ter uma questão chamada sensus plenior. Sensus plenior, então vou pôr aqui em cima, escrito em vermelho, sensus, sentido, plenior. O sentido completo, o pleno. Eu tô com o mouse, tá? Por isso que a minha letra não tá tão boa. O sensus plenior, ele é basicamente a noção de que o autor, quando ele estava escrevendo inspirado por Deus, ele não tinha noção exatamente do significado completo. Por exemplo, quando Daniel, no fim do livro dele, ele recebe toda a interpretação das visões que ele teve em relação a questões apocalípticas, né, questões escatológicas que vão acontecer no futuro. E Daniel disse: eu não entendo isso que você me explicou. E um leitor do Antigo Testamento que não tivesse o Novo, ele também não ia entender. Muitas coisas que se você já tiver o Novo, do Antigo Testamento, você não vai entender, cara. É impossível. O Novo Testamento, ele traz luz a várias coisas que o Antigo disse, que você necessita para interpretação correta. Um precisa do outro. Você também não consegue interpretar o Novo sem o Antigo. Precisa do Antigo e conhecer muito bem. Então, alguém que se diz teólogo e só estuda o Novo Testamento sempre vai ser fraco em teologia. Você tem que saber o Antigo. E o Antigo, por sinal, é bem mais difícil que o Novo. Convenhamos, né?
Primeiro que tem partes em aramaico, que é sim diferente, principalmente pronúncia. Jerônimo, cara, dizia que aramaico era muito mais difícil. Ao ponto que de que eu só estudei hebraico até agora, né? Eu não estudei aramaico, mas ao ponto de que falar com quem em aramaico, na época de Jerônimo, ele falava, né? Ele foi estudar com as pessoas que manjavam mesmo, né? Que sabiam até falar. É quase impossível de entender. Tão difícil a pronúncia, né? Embora seja similar ao hebraico, a pronúncia é totalmente diferente. O ponto é que é difícil, cara, o Antigo Testamento. Algumas pessoas talvez não querem considerar ele, talvez porque seja difícil demais, né? Tô brincando, mas tem um artigo no NT Wright que é chamado Prioridade Neotestamentária, né? Pra mim é abominável, né? Ele defende que o Novo Testamento ele deve ser considerado maior que o Antigo. Na minha opinião, isso é abominável. Os dois são absolutamente necessários. Cara, se você não saber, por exemplo, o Pentateuco, cara, você não vai saber o resto da Bíblia. Porque o Pentateuco, ele é o coração da Bíblia, né? É o core. Se você não manja Gênesis, Levítico, Êxodo e afim, você não vai saber o resto. Como você entendeu o contexto de aos profetas e também neotestamentário. Esse artigo do Douglas Oss, que é muito bom nesse tema, que ele vai falar, por exemplo, em relação ao census planner. O significado das escrituras deve ser restrito aos resultados de uma exegese histórico-gramatical rígida? Uma pergunta, né? Existe um significado mais profundo que vai além da análise histórico-gramatical? Vamos supor que exista, né, um significado mais profundo. Como podemos determinar exatamente qual é? E normalmente você não vai conseguir. Você vai inventar, né? Você vai especular. Um ponto importante de teologia é que não é uma ciência especulativa. Você pode falar, é uma ciência exata? Em certo sentido, sim. Não no sentido geométrico, né? Geometria. Mas no sentido de lógica proposicional. Que é um tema que tem a ver com matemática, com metamatemática também. Do ponto de vista de lógica proposicional, até lógica booleana, pra quem leu o livro original do Boole, sabe o que eu tô falando, né? Você tem que entender que proposições gramaticais, elas têm sentido até matemático em certo sentido, né? Tem, por exemplo, um artigo do André Cornay chamado Mathematical Linguistics, né? Foi no Google Scholar, você acha rapidinho. Que é sobre aspectos matemáticos da linguagem. Cara, não só existem aspectos matemáticos da linguagem de teoria dos grupos e coisa do tipo na matemática, mas tem aspectos em que você pode sim ter aquela relação aristotélica de epistemologia, né? E de logicismo, de você ter uma proposição que é verdade e você ter uma questão da não contradição. Se duas proposições contradizem, nós temos um erro. Tem paradoxos, né? Por exemplo, o paradoxo de Epimênides, que diz que todos na cidade dele, né? Eram bestas ruins, ventres preguiçosos. Só que ele era da mesma cidade. Então, os cretenses, né? De Creta. Todos os cretenses são. E o Paulo cita essa passagem que é de um filósofo chamado Epimênides. Que é chamada de paradoxo de Epimênides. Todos os cretenses são os ventres preguiçosos, enfim. Bestas ruins. Só querem encher o próprio bucho e tal. Só que ele mesmo é cretense. Então, só que, do ponto de vista contextual, esse paradoxo de Epimênides, ele tem uma solução fácil. Que não é um paradoxo, na verdade. Porque, na verdade, ele não tá se incluindo. Então, pra quem estuda matemática, é como se ele tivesse um domínio, que é as pessoas que ele tá dizendo que são imorais, né? Entre preguiçosas pra ele. Só que ele não está excluindo. Ele é cretense, ok. Mas no domínio do aspecto dessa forma de comportamento, ele não tá se incluindo. Entende? Ele é cretense, mas ele não tá se incluindo no que ele tá chamando os cretenses no geral do que eles são, né? Então, basicamente isso. É, por exemplo, um brasileiro que critica o povo brasileiro como um todo, que ele coloca fora dele em si, né? Mesmo ele sendo brasileiro. Enfim, é o paradoxo de Epimênides. Só que você tem uma lógica que você consegue entender e fazer proposições se você fazer de uma forma coerente e correta, né?
De outra perspectiva, o sentido mais amplo também serve para restringir o significado de certos textos. Parcialmente visíveis aqui estão partes da Bíblia que foram escritas no início do processo da revelação. Ou seja, tem passagens bíblicas que você não consegue entender em você ter um texto do Antigo Testamento. Você precisa ler o texto do Antigo e o contexto da citação. Hebreus, por exemplo. A gente vai citar um exemplo de Hebreus com Salmos 8. Se você não ler Salmos 8, você não vai entender o que Hebreus quer dizer. Então você tem que ler os dois. Senão, você vai ser um péssimo teólogo, né? À medida que revelações subsequentes foram dadas, o significado do texto tornou-se cada vez mais evidente. Então, a Bíblia não foi escrita em um dia, foi um espaço de milhares de anos. Nesse espaço de milhares de anos, você tem a formação do Canon, que na sua versão completa, ele tem uma completude sistemática que permite que você tenha um sistema lógico consistente em que qualquer pergunta que você pergunte sobre esse tema, sobre Deus, a Bíblia vai resolver. Do que Deus quis se revelar sobre si mesmo, ela vai resolver. Então, tendo a Bíblia como base de fé, você consegue, sim, de forma racional, de forma histórico-gramatical, entender o que o texto está dizendo. E pode ter certeza, isso é extremamente complexo. É muito mais difícil do que se parece. Porque você tem vários temas que você tem que estudar. Você tem que estudar geografia, cara. Você vai estudar Gênesis, Abraão, Gênesis 12, indo de Ur dos Caldeus, ali perto do Golfo Persa, com 3 rios que são citados no comecinho de Gênesis, que é o Tigre, acho que é Tigre, Níger, tem outro, Eufrates também. Ele morava ali naquele contexto de Ur, e aí ele vai até Canaã, depois pro Egito. Você não consegue entender aquilo sem geografia, cara. Você tem que estudar geografia. Tipo, se tem um tema que é obrigatório você estudar pra estudar sobre Bíblia, é geografia, cara. Às vezes até mais importante que história, cara. História é importante também, obviamente. Geografia é tão importante, cara, tão relevante que às vezes alguém vai lá de uma forma talvez incoerente, porque a pessoa não foi ver um atlas geográfico de Israel, ou de uma região específica, ou de coisas específicas, como templo, enfim. A cidade de Jerusalém, por exemplo, onde Jesus foi crucificado, né? Você entender, por exemplo, a arquitetura, a forma que as ruas eram compostas naquela época, e você entender por quais lugares ele passou, enfim, em diversas passagens. O Mar da Galileia, por exemplo. Você tem que saber onde fica, cara. Tem que saber questões econômicas também em relação ao Mar da Galileia, porque tem implicações porque naquela época Cristo pegou muito ali, em cidades próximas, por exemplo, como Cafarnaum, entre outras. Então você tem que ter geografia, cara. Não tem como. Tem um curso no Biblical Training sobre geografia muito bom. À medida que as revelações subsequentes foram dadas, o significado do texto se tornou mais evidente, né? Da mesma forma, a linguagem teológica para a interpretação adequada do Novo Testamento pode ser encontrada no Antigo Testamento. Então, você precisa dos dois para fazer essa interpretação. O que aumenta a dificuldade, né? Porque você tem que estudar hebraico e grego. Não só grego, né? Grego é mais fácil que hebraico. No geral, pelo menos pra mim. Mas, enfim. É uma questão de proximidade, né? A nossa língua. Então, de novo, quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei meu filho. Foca nessa parte do Egito, chamei meu filho. E a gente vê que esteve lá Herodes, lá até a morte de Herodes, para que cumprisse o que foi dito pela parte do Senhor, pelo profeta, do Egito chamei meu filho. Então, obviamente, você poderia pensar, Oséias, quando escreveu isso, ele tinha em sua mente o conhecimento, a noção de que esse filho aqui era Cristo? Provavelmente não. Ao escrever, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Não necessariamente ele entendia completamente. Obviamente tem a questão de estilo, questão do próprio autor ter uma implicação no texto do ponto de vista de estilo gramatical, forma de escrita. Seja se ele usar um amanuense ou não, né? Que é alguém que escreve pra ele. Como Jeremias usou, por exemplo. O grande ponto é que o significado dessa passagem é um. Só que à luz do Novo Testamento, a gente entende que essa passagem, a intenção autoral do Espírito Santo era a que está em Mateus 8:2,15.
Então você tem algumas passagens que um texto local ou global do Antigo Testamento não consegue explicar sem o Novo Testamento explicar de forma coerente. Algumas passagens isso vai acontecer, como a gente vai ver. Outra que eu gosto muito é de Salmos 8. Então, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra coroaste, né? Obviamente, o significado primário para alguém lendo esse texto, sem ler Hebreus, é que o texto está falando só sobre a humanidade. A humanidade foi feita um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra. Deus coroa a humanidade como um todo. Porém, se você continuar lendo os Salmos, vai dizer: fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Também é aplicável para a humanidade, mas se você conseguir continuar lendo, você vai ver que a implicação tem que ser messiânica. Tem que ser Cristo. Obviamente, a coroa da criação é, pelo menos a criação relacionada ao universo em si, é o ser humano. Só que o ponto central dessa passagem é Cristo, na verdade. Então, como a gente sabe disso? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e constituísse sobre as obras de suas mãos. E aí ele continua citando, né? Todas as coisas ele sujeitasse debaixo dos seus pés. E aí ele vai falar sobre Cristo, né? Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não esteja sujeito. Você pode aplicar com Colossenses 1 aí também. Por Cristo todas as coisas subexistem, né? A gente vai ver como isso funciona aqui, né? E o grande ponto central é que essa passagem, ela tinha foco em Cristo e não no ser humano como essencialmente. Eu também falo do ser humano, parcialmente, mas o foco principal, principalmente no desenvolvimento desse salmo, é cristocêntrico, né? E é ser associado a Cristo como que ele tomou forma humana, né? O Logos se fez carne, né? E o Logos divino, todo se tomando carne, ele se tornou humano. A gente vai falar disso posteriormente, em que Cristo sendo Deus, ele não perdeu sua essência nada disso. Ele ainda ele ainda em vida, ele era completamente Deus. Porém, ele tomou forma humana para morrer pelos nossos pecados e tal, né? Mas o grande ponto aqui é que esse salmo ele falava sobre Cristo, mas alguém não pensaria sobre isso facilmente, né? Que era um salmo messiânico necessariamente. E a aplicação que é para Cristo, né? Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos. O que isso significa? Que porque ele tomou forma humana, ele se humilhou para quê? Pela paixão da morte, para morrer por nós. Pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque, obviamente, somente Cristo poderia morrer pelos nossos pecados, nenhum anjo poderia fazer isso, nem a soma de todos eles, porque só um ser perfeito poderia morrer pelos pecados da humanidade. E somente Deus é perfeito. A gente vai ver, por exemplo, posteriormente, que essa é uma conclusão lógica em relação aos atributos de Deus. Sendo ele imutável e eterno, só ele pode ser perfeito. Ó Deus, a sua criação ela necessariamente tem que ser imperfeita, e mesmo os anjos são imperfeitos. Porque, do ponto de vista geral, somente o Deus pode ser perfeito, do ponto de vista lógico, né? Tanto mais aquilo, né? Parece que nas escrituras sagradas, uma palavra não pode ter vários sentidos. Histórico ou literal, alegórico, tropológico, ou moral, ou anagógico, pois muitos sentidos diferentes em um texto produzem confusão e engano, destruindo toda a força do argumento. Então, por exemplo, tem o texto de Paulo, em Gálatas, ele usa alegoria para interpretar montes em Israel como Agar e Sara, que essa era a intenção do texto do Antigo Testamento. Só que essa alegoria, ela é uma alegoria de forma inspirada, né? Obviamente está correta. Só que, se você
pensar que você pode interpretar tudo com alegoria, o texto não permitir, você vai falar um monte de besteira. Então, esse sentido alegórico do texto, ele não pode ser uma regra geral de interpretação. E não foca no sentido literal, você tem que focar no sentido natural do texto. Sensos naturais. Esse é o termo de Lutero Magno aqui. Sensos naturais. O sentido natural, dependendo do gênero, contexto, gênero literário, né? Contexto, questões linguísticas e cronológicas linguísticas, tá? Tem termos que significam alguma coisa num certo período de tempo histórico e em outro histórico tem um sentido diferente. A própria sodomia, por exemplo, no sentido bíblico, paulino, né? Ele tem uma diferença histórica do sentido posterior, séculos depois. Você não pode pegar o sentido de um termo e colocar de uma forma diferente do sentido que é histórico, gramatical ali do texto. Pois muitos sentidos produzem uma confusão e engano, destruindo toda a força do argumento, né? Então você destrói totalmente o argumento que você faz no seu teorema linguístico. É o foco da explicação da palavra de Deus, né? Você explicar o que está escrito. Sabendo, primeiramente, que nenhuma profecia na escritura é de particular interpretação. Então, como a gente viu anteriormente. Então, ela tem uma interpretação, que é a que o texto diz, que é a intenção do autor. Que você resgata através do estudo gramático, linguístico, né? Histórico do texto. Você tem que ter questões geográficas também, questões cronológicas. Então, você tem que ter uma questão de você entender de fato as linguísticas do texto. Linguística comparada, bem importante. Seja com textos internos bíblicos, e linguística comparada com textos até anteriores, pontos de vista lexical, né? Então, por exemplo, alguém que vai fazer um dicionário bíblico, né? Ele tem que ter em vista que os termos que estão sendo usados, eles já foram usados anteriormente. O termo, por exemplo, presbítero. Então usa, cara, presbítero. Como um administrador, por exemplo, de uma instituição ou de uma empresa, uma organização, algo assim. Então o termo presbítero eu já vi sendo usado em Platão. E o ponto é que você tem uma conexão do termo sendo usado. Obviamente, que a gente tá falando sobre linguagem, né? Esse termo foi usado por ele porque era o termo para alguém que administrava alguma coisa. Assim como o termo doutrina tem a ver com ensino. Óbvio que era usado antes, porque a língua grega usava esses termos. A Bíblia pega esses termos porque ela tá usando qual língua? A língua grega. Então você tem que entender que a língua grega ela não nasceu no Novo Testamento. Ela nasceu anteriormente. Ou na Septuaginta, né? Você tem que ter uma noção de que você entender linguisticamente essas questões também é importante. Do ponto de vista linguístico. Então, qual que é o uso dos textos, livros, principalmente de filósofos, ou coisas parecidas, né? Do grego clássico. É principalmente, na minha opinião, linguística. Linguística comparada. Às vezes pode ser útil. Às vezes não. Mas, cara, todo dicionário lexical do Novo Testamento, ou da Septuaginta, ele vai citar... o Liddell Scott, por exemplo, ele vai citar... esse termo batismo, aqui no Novo Testamento, ele foi usado por tais e tais autores. Tucídides, por Plotinos, enfim. Esse tema aqui foi usado por Xenofonte. Esse era o contexto. Cara, já teve vezes que eu tive que ler um termo que estava sendo bíblico sendo usado. Aí eu fui ler, ver onde estava, usando uma ferramenta chamada Perseus. Então eu via, ele mostra as referências, tipo, qual sessão de Platão ele citou esse termo. E aí, às vezes, o contexto. Por exemplo, o termo associado a vinho. Um termo muito importante no Novo Testamento. Tem várias implicações. Ele é um termo que é usado por outros autores anteriormente, obviamente, no grego clássico, no grego estilo narrativa, poema, não importa. Mas que é importante você ter esse estudo também linguístico. Então, creio que essa linguística também comparada é importante, é relevante. Mas o ponto é que o texto em si já tem o significado das coisas de uma forma completa. O Douglas Oz diz, né? Primeiro, Deus é o autor da escritura e ele próprio é o contexto epistemológico final para entender o significado, né? Então, a intenção do autor é aquela que está gramaticalmente no texto,
Mas alguém pode até interpretar o texto corretamente. Mas se aquilo não tem aplicação para a vida da pessoa, por exemplo, ela vai ler Gênesis e Gênesis diz claramente o termo Yom em hebraico relacionado a dia. Que naquele contexto é um contexto de narrativa histórica. São dias de 24 horas, cara. Deus criou o mundo em 6 dias de 24 horas. O universo no quarto dia, em 24 horas. É isso que o texto diz. Ou você acredita pela fé nisso, ou você não acredita. Qualquer um pode ler e entender o que tá escrito. Alguém pode distorcer. Mas o significado original do texto é 20 dias de 24 horas. Aí você pode falar, não acredito. Ok? A pessoa que vai acreditar pela fé que aquilo é verdade, porque é a Bíblia. Tem várias razões do porquê, do ponto de vista de crítica textual, a gente tem um amplo amparo de textos comparáveis, né? Que a gente pode resgatar o texto que é chamado de urtext, o texto original da Bíblia de uma forma até melhor do que qualquer texto de Homero ou Platão, por exemplo. Tem menos manuscritos. Então é chamado de urtext. É o texto original. Acho que é assim que se escreve. Ou é com S, não lembro. E somente a Bíblia, em sua forma canônica, é a fonte normativa e autorizada de dados teológicos. Então Deus se explica sobre si mesmo na Bíblia e por isso qualquer coisa fora dela é especulação. Então por isso que, por exemplo, os filósofos eles não conseguiam ir além nesse tema de forma correta. Eles eram sempre limitados. Então eu creio que, por exemplo, tanto Sócrates quanto Aristóteles, eles falaram coisas sobre a noção deles de Deus de uma forma limitada, às vezes, na maioria das vezes incorreta, mas porque eles não tinham a Bíblia. Se eles tivessem, alguém ensinasse, eles se acreditassem pela fé, eles iam ser capazes de aplicar as coisas que eles pensavam, né? Do ponto de vista linguístico, de uma forma bem interessante. O próprio Apolo, ele era um alexandrino, né? Um judeu, né? Helenizado, de certa forma. Ele aprendeu filosofia, obviamente, e também a tradição judaica. E quando ele aprendeu o evangelho, cara, ele tava com o queijo e a faca na mão, cara. O cara já tava. Pra ele foi como um prato de comida que foi comido facilmente, né? Porque ele já tinha uma base, assim como o Paulo, já tinha uma base de acadêmica, em que quando ele achou o texto bíblico, no caso Novo Testamento, que só tinha o Antigo, quando achou o texto bíblico, eu acho que é o termo incorreto, porque foi sendo escrito em partes ali. Mas quando ele descobriu o Evangelho, né? Vamos falar dessa forma. Aí ele entendeu, cara, isso que eu tava precisando, isso que eu não sabia. E aí, tanto Paulo quanto Apolo evoluíram nesse tema de uma forma muito rápida. Por conta disso, né? Parte 3, né? A natureza da revelação progressiva é tal que o significado das escrituras se tornou mais profundo e claro à medida que o corpus literário do cano aumentava, né? Então, conforme os livros foram sendo escritos, mais o conhecimento que as pessoas poderiam ter sobre Deus em si e sobre Cristo aumentou, né? Mesmo na composição do Novo Testamento, sobre Messias, no caso, na época do Antigo. O cânon tem uma unidade orgânica que se demonstra na sua harmonia de doutrina, perspectiva e fé. Ou seja, tem que ser inerrante e não contraditória. Aparentes contradições, elas são resolvidas se você ler o texto da Bíblia como um todo. Por exemplo, a contradição aparente entre fé e obras em Paulo e Tiago. Não tem contradição, porque a fé produz as obras. A fé genuína produz as obras. Então a salvação é pela graça. Sem graça você não tem fé. Mas se a sua fé não tem obras, significa que a sua graça não fez nada, porque a graça tem que produzir frutos, né? É a parábola da figueira, né? Cristo fala nos evangelhos. Se a árvore não produz, a figueira não produz frutos, cara, tem que ser arrancada, jogada no fogo. Então se uma fé não produz obras, então essa fé é falsa. É claro que a salvação é pela fé, no sentido paulino. Mas o próprio sentido paulino também ele fala sobre questões de salvação, em que a fé tem que produzir obras, senão, obviamente, cara, não faz sentido. Que fé é essa que não produz obras? Então, alguém que se diz cristão e não se comporta como cristão, obviamente não é.
Então, tem a questão de gêneros literários, né? Narrativa, histórica, poesias, cânticos, sabedoria, como o Jó ou Eclesiastes, são os primeiros livros que eu li na minha vida, a Bíblia. Profético, escatológico, como Daniel, como Isaías, em várias partes. O próprio Apocalipse, né? E os evangelhos, que são livros didáticos biográficos, né? É a biografia de Cristo, em 4 faces, né? Em 4 perspectivas diferentes, em que você tem uma união entre relatos biográficos de perspectivas que são narrativas em certos aspectos, mas em representações diferentes dos mesmos acontecimentos. Então não tem contradição. Na verdade, são perspectivas diferentes que juntas formam um quebra-cabeça, que é a vida de Cristo. E é didático também, porque o objetivo é ensino. Não é só a vida de uma pessoa, de alguém, né? Por causa da vida de Cristo. Mas ela tem o fim de ensinar. Tipo, os evangelhos poderiam ser maiores. Mas como tem o fim didático, ele só foca no que foi, no que é importante pro ensino. Tanto que até o João vai falar, né, no fim do seu evangelho, sobre como muitas mais coisas poderiam ser escritas com relação a Cristo, mas isso daqui foi só pra que a pessoa seja levada à salvação. Então são didáticos, né? A biografia é didática. E aí, o Aquino vai dizer, por fim, no artigo 10, com relação ao significado natural, em que você vai ter o significado primário e a significância. Então, esse termo significância, hoje em dia, para nós, ele tem um sentido de que a significância nesse contexto tem a ver com a implicação daquele texto. Então, o texto ele pode ter várias significâncias, mas um significado só. O que é significância? É aplicações. Você pode haver uma mesma pregação, diversas aplicações que obedecem ao sentido do autor. Então tem que obedecer ao sentido que é o autor. É o sentido primário. Primum censor. Sentido primário. Em que sentido ele é histórico e literal. Então você tem que considerar a história. Então você tá lendo, por exemplo, Daniel, da Babilônia. Cara, como que você vai escrever sobre isso quando necessário, sem você ler sobre a história da Babilônia? Você tem que estudar a história da Babilônia, cara. Porque você vai ver quem é Nabucodonosor, como foi a construção do seu império, porque tem implicações, porque no livro de Reis, você vê coisas associadas ao começo do Império Babilônico e da razão, das vertentes do Império Babilônico e da razão do porquê invadiram Judá, no caso, né? Tem uma razão que os assírios e que posteriormente os babilônicos invadiram ele, que a gente chama de Israel, né? Tem uma razão histórica. Tem uma razão também bíblica que a gente vê na Bíblia. O cara mostrou lá acho que Zedequias mostrou lá as riquezas que ele tinha lá no seu reino. Aí os caras cresceram o olho gordo, né? Invadiram, né? Mas a razão que invadiram é por causa do pecado de Israel, velho. Que fica claro em Ezequiel, por exemplo. O livro que fala do pecado de Israel de uma forma clara é Ezequiel. Jeremias fala mais das implicações desse pecado, né? Mas o ponto é que o senso natural, o senso histórico e literal é o foco aqui. O sentido primário, o sentido que o texto obviamente diz, é o sentido do autor. Outro exemplo, né? Uso de figuras e tipos, porque Cristo não entrou no setuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no mesmo céu para agora comparecer nós perante a face de Deus. Figura do verdadeiro. Em vários, principalmente hebreus, eles usam uma coisa chamada tipologia. Ou antítipos, né? Tem a ver com representações do Antigo Testamento no Novo. E representações do que é mutável e do mundo, né? Terreno, do que é eterno. Então tem o templo, tinha um templo terreno e um templo eterno. Então o terreno é uma figura do eterno. É um tipo. Tem o tipo e tem o antitipo. Tem a figura e
a versão verdadeira da figura. Então, o sacrifício do Antigo Testamento era a figura do sacrifício de Cristo, né? Então, o sangue de carneiros, né? O Hebreus vai dizer, não poderia salvar ninguém. O sacrifício feito lá de bodes e carneiros. O sacrifício que realmente salvou até as pessoas do Antigo Testamento foi de Cristo. Só o de Cristo. Só um ser perfeito poderia morrer pela humanidade, né? Se houvesse outro ser perfeito, com certeza ele iria no lugar. Mas, obviamente, só existe um perfeito que é Deus. E sendo Cristo parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que é um Deus só, como a gente vai ver posteriormente em Tomás de Aquino, é óbvio que somente Cristo poderia morrer pelos nossos pecados, né? Então, perante a face de Deus, nem também para si mesmo oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entrando no santuário, né? Então, o termo figura é upodeigmata. Upodeigmata é usado além do termo antítipa. Antitipa. Embora meu professor de grego ele ensinava Y com som de U. Ele falava que tinha tipo uma guerrinha entre quem ensina grego de se Y tem som de U ou I. A maioria diz que tem som de I, né? Tem o curso da Charles Haddon Spurgeon de grego que fala que é o som de I. Normalmente eu vejo que é o som de I que as pessoas dizem, né? Mas aqui ficaria antitipa na versão de I. O antitupa, né? Você falar que o Y tem som de U. Mas normalmente é som de I. Por exemplo, psique tem som de I. E é escrito com Y. Como o termo psique, por exemplo. É assim. Psique. Tem o som de I normalmente, né? Psique. Mas alguns podem falar psuque, mas certo normalmente é psique, né? Então, provavelmente I é o termo correto, né? A Y. Aí vai falar, além do termo antítipa, que significa cópia, que neste contexto significa figura ou tipo. Um exemplo em que a gente tem o antítipa então aletnon, ou antítipo em relação à verdade. Então, figura do verdadeiro. Então, o templo, por exemplo, era a figura do verdadeiro. Sacrifícios de cordeiros e animais era figura do verdadeiro. Mas o verdadeiro é Cristo, no caso. Então, você tem também metáforas, você tem catacrese, você tem várias formas de linguagem que, obviamente, Deus que deu a linguagem pro ser humano. O ser humano não inventou as coisas do nada. No espectro comportamental humano, a linguagem veio por design, pela parte de Deus, e eu creio que tem questões aí, se você for estudar linguística. Eu acredito em Universal Grammar, que é a teoria ali do Chomsky, dessa relação que é aplicável aqui em você ter uma questão genético-comportamental da linguagem, em que essas figuras de linguagem já estão embutidas, né? Eles citam uma coisa chamada sentido parabólico, que eu achei muito interessante. Está contido no literal. Pois por meio das palavras as coisas não são significadas próprias e figurativamente, nem a figura em si, mas é aquilo que é figurado, é o sentido literal. Quando a escritura fala do braço de Deus, o sentido literal não é que Deus tenha tal membro, mas apenas que o significado é saber o poder operante. Então, é um antropomorfismo, né? O morfismo vem de morfê no grego, que tem a ver com forma. É uma forma de falar, usando características do ser humano, mas que não são pertencentes a Deus. Então, o sentido parabólico tem a ver com você entender o sentido no seu contexto figurado, né? Então, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e aí serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, cada um cobria com 2 o seu rosto, seus pés, com 2 voava, né? Deus tem pé e mão? Não. Porque outro texto diz que Deus é espírito, né? Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que o adorem. Deus é espírito, né? Neuma, né? Só que normalmente é. Aqui é um nome na saca, né? Em manuscritos, né? Então é. Obviamente é o espírito de Deus aqui. Então Deus é espírito.
O ser humano, por exemplo, do ponto de vista bíblico, né, na antropologia bíblica, é corpo, alma e espírito. Em Tessalonicenses 5:23, eu acho que é o primeiro. Só que Deus não tem corpo, ele é espírito, né? Ponto. E importa que os que adorem em espírito e em verdade. Então isso aqui é um antropomorfismo, né? Uma forma de falar, uma figura de linguagem. Ponto. Isso é sentido parabólico, né? Eu acho bem interessante. Conclusão geral, né? Primeiro devemos considerar que o texto pode ter várias formas. Aqui eu tô citando o livro que eu vou lançar ainda. Tá com 200 e poucas, 50 páginas ainda. E pode misturar várias formas constantemente, né? Então, no mesmo texto, você pode ter várias formas de linguagem sendo usadas. E somente o bom senso, né? O chamado sensos naturais, o sentido natural do texto, né? Tem a ver com bom senso, você tem em vista a visão do autor, né? A intenção do autor. Deve ser a regra base de interpretação bíblica, onde nós entendemos que temos que respeitar o texto sem ferir sua intenção original. O Tomás de Aquino cita, por exemplo, o Gregório o Grande, que cita a Moral 10 dele. É um livro que ele escreveu. Ele cita o termo prodite mysterium, em que esse termo é associado a de você ter um mistério, né? Você tem que achar algo que é escondido, né? Sentido anagógico, sentido... Assim, eu acredito que os textos têm sentido moral, por exemplo. Quando você quer fazer isso de uma forma permitindo alegorias, né? Permitindo coisas que o texto não quer dizer, isso não faz sentido, na minha opinião. Você negar a intenção do autor, falar o que você quiser. E se fosse o caso, você poderia falar o que quiser, você basicamente está distorcendo a consistência lógica, sistemática da Bíblia. Está fazendo o que seriam teoremas linguísticos que provam coisas que são absolutas na Bíblia. Ou algo inexistente, né? Porque você pode falar o que você quiser, então não tem significado, né? Então é extremamente importante que você entenda que a intenção do autor é rei na interpretação bíblica. Eu vou citar Tolkien aqui, né? Uma passagem de Tolkien que teve com o tema em relação à interpretação. É uma carta de Tolkien a um poeta. Ele vai dizer: sempre excluindo, é claro, quaisquer interpretações no modo de alegoria simples, isto é o particular e o tópico. Em um sentido mais amplo, supõe-se que seja impossível escrever qualquer história que não seja alegórica, na medida que ganha vida, já que cada um de nós é uma alegoria, incorporando em um conto particular e vestido com vestes do tempo, lugar e, enfim. Aqui ele tá falando sobre a história de como ele escreveu O Senhor dos Anéis, Hobbit, coisa do tipo, em toda a carta. E ele vai falar sobre o que as pessoas vêm interpretando a história dele, né? Os livros dele. E meu ponto, e o ponto dessa carta, é que muitas pessoas interpretavam a Hobbit, por exemplo, ou O Senhor dos Anéis como um todo, como se tivesse uma inspiração específica. Arturiana, por exemplo, na lenda de Arthur, que não é verdade. Tem uma carta de Tolkien que ele fala que não se inspirou em lendas arturianas, ou que ele estudou na história da Inglaterra. Ele se inspirou, sim, em textos nórdicos e textos como a Edda Poética, por exemplo, algumas histórias da Edda Poética e da Edda em prosa, em textos anglo-saxônicos, como a Batalha de Maldon e outros, que foram inspiração. O termo anel, por exemplo, é usado em livros, obras anglo-saxônicas, né, em poemas anglo-saxônicos, de uma forma muito similar ao que a gente vê em Senhor dos Anéis. Questão política, né? O termo anel é muito usado para uma pessoa que retém poder. Daí vem o contexto da Anéis do Poder. É um contexto poético anglo-saxônico que o Tolkien era especialista nesse tema, né? Só que você tem teses como essa daqui. In the Search of the Shire, Tolkien and the Counties of England, do David Bretman. Na minha opinião, ele especula muito no significado de coisas no Senhor dos Anéis com a Shire, por exemplo. Acho que é Shire que fala em inglês. Em relação a, por exemplo, onde os hobbits vivem ser uma região da Inglaterra, nas Lowlands, naquela região mais periférica, mais, como se diz, rural, que Tolkien estava acostumado. Ele vai falando coisas desse tipo.
que é errado, cara. Tolkien nunca disse que tive inspiração nisso. Nos mapas da Inglaterra, ou coisa do tipo. Então, quando eu li a primeira vez essa tese, eu achei interessante. Quando eu li depois essa parte da carta de Tolkien, eu vi que não é tão interessante assim. Porque esse artigo, ele distorce a intenção do autor de Tolkien na composição, em que se você ler textos posteriores, na verdade, é mais como se toda as três eras do legendário do Tolkien fosse mais como se fosse uma representação histórica anterior ao período anglo-saxônico, a história da própria Inglaterra. Isso daí o próprio Tolkien escreve nos livros que o Christopher Tolkien compilou ali na história da Terra-média, né? Então você tem que, obviamente, considerar o contexto global da obra e o que ele falou, principalmente nas cartas, que ele falou, cara, essas pessoas usando alegoria pra interpretar a minha obra, cara, não faz sentido, porque não tinha essa intenção. Como que você vai falar que Tolkien teve tal intenção numa certa passagem, sem considerar o texto, do ponto de vista histórico-gramatical, do ponto de vista lógico, do ponto de vista do contexto global? No próprio Platão, cara, se você ler República, cara, você não conhece Platão ainda. Tem que ler República, você tem que ler Fedro, você tem que ler o Sofista, você tem que ler todos, cara. Tem que ler os posteriores, né? Que é, por exemplo, o Estadista, Leis. Em que no Estadista você vai ter coisas que contradizem a República. Não que contradizem, é que ele mudou de opinião. Agostinho, tem vezes que ele vai mudar de opinião também. Tem uma coisa que ele tinha opinião no começo da sua vida cristã, depois ele mudou. Normal. Eu já mudei de opinião várias vezes nos livros que eu já escrevi. Tem livro aí que eu, talvez até tenha que mudar coisas que eu não concordo com aquilo que eu escrevi anteriormente. Normal. Você muda de opinião. Tem uma passagem, você acha que a interpretação é essa, mas na verdade você agora sabe melhor desse tema. Então, o ponto aqui, cara, se é errado, até moralmente, você interpretar um texto de alguém de forma banal, sem considerar a intenção do autor, falando uma coisa que o autor nem queria dizer, e às vezes até interpretando mal o autor de uma forma até depreciando o autor, falando uma coisa que ele nunca teve intenção. Imagina um texto bíblico, um texto sagrado, né? Você interpretar de qualquer jeito. Então a intenção do autor, na minha opinião, é o cerne. Se você não entendeu nada que eu falei aqui, tudo que eu falei foi impossível de entender, vamos supor. Você lembrar que a intenção do autor é uma coisa mais importante na interpretação, não só da Bíblia. Qualquer tipo de documento, seja legal, seja um livro que você lê, você tem que entender que a intenção do autor é o foco da pessoa que é um hermeneuta, né? A pessoa que tá usando uma forma de tentar extrair do texto ao máximo o que o autor quis dizer. Então, se o texto está dizendo que os personagens foram de A até B por causa disso, disse isso, é porque eles foram de A a B por causa disso, disse isso. Ah, não, mas tem um sentido. Depende, se o autor disser, por exemplo, Asimov. Asimov já disse em algumas das suas introduções à sua obra Fundação, e a origem da questão do Império e para a questão da formação do Império e da queda é da história romana, do Império Romano. O próprio Asimov escreveu um livro sobre história romana. Então, o autor diz. O autor diz claramente que Leão I, por exemplo, na Fundação, quando ele morre, é um spoiler, por sinal. É óbvio que é baseado em Júlio César, a história. O autor disse. Às vezes, mesmo sem o autor dizer, você consegue entender esse tipo de coisa. Que ele teve uma base, que ele teve uma inspiração. Mas tem vezes que ele não teve, e você diz que teve. Você tá errado. Então, se o próprio Tolkien tá falando que ele não teve essa base, que esse artigo diz, por exemplo, significa que não tem. Esse tipo de interpretação é espúria. Então, na interpretação bíblica é a mesma coisa. Você tem que ter a noção de que você tem que considerar o contexto da passagem em vista a intenção do autor. O método tradicional é o histórico, gramatical,
que não é exaustivo. Tem várias questões associadas a tipo de literatura, que tem associada a questões linguísticas, questões de linguística comparada. Mas no fim, você lê o texto, até a tradução você já consegue ter um sentido suficiente para entender o contexto geral e passagens relevantes no tema. Mas se você quer ir além, né? Se você quer buscar a face de Deus mais e mais, você tem que estudar, não tem como. Tem que estudar geografia, tem que estudar história, para você entender o texto de uma forma mais correta e de uma forma mais ampla, aí sem ferir o seu sentido original, né?